Oi, oi, gente! Bom dia! Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal do YouTube e o tema de hoje é a Índia Antiga. Esse é o tema de hoje. Então fique aí, não saia daí, que você vai aprender hoje sobre a Índia Antiga. Bom, a Índia é um imenso país com muitas diferenças. É um país onde você tem várias realidades geográficas diferentes, que tornam a vida muito complicada. Isso ainda vai se tornar mais sério. Mesmo assim, muitas civilizações e muitas conquistas culturais vão acontecer na Índia. É interessante observar que se a Índia tem uma cultura enorme, extremamente rica e desenvolvida, ela ainda é um pouco esquecida do mundo ocidental. Enquanto retomamos exemplos da cultura mesopotâmica ou mesmo do Egito, poucas vezes a gente volta o nosso olhar para a Índia e para aquilo que a Índia tem a nos oferecer, como exemplo da sua cultura e do desenvolvimento humano que acontece nessa região. Uma das mais antigas ocupações na Índia são as cidades que vão ser desenvolvidas ao longo dos rios ali na região central da Índia. Tratam de cidades, grandes cidades, na qual a gente tem uma programação simétrica de ruas. Então, são cidades planejadas, onde se destaca principalmente o transporte de água. E o transporte de esgoto. Nós conhecemos as características dessas cidades iniciais, que ocupam os vales da Índia, por conta dos vestígios arqueológicos de duas grandes cidades, que foram tombadas pela Unesco, que é Mohenjo-Daro e Harappa. Hoje você pode ver como essas cidades se desenvolvem em torno dos sítios arqueológicos encontrados em Mohenjo-Daro e Harappa. Eles mostram para nós uma civilização bastante desenvolvida, uma civilização toda, uma organização política, uma organização comercial e também uma organização urbana. E como eu disse, nós temos indício de que essas cidades elas têm uma grande ocupação, um grande desenvolvimento urbanístico dentro dela. Mais para frente, nós vamos ter um momento em que os arianos invadem essa região. Os arianos vão dar início a um período chamado Védico. O período Védico tem esse nome exatamente porque nesse momento, na China, vão ser preparados e vão ser escritos os Vedas. Os Vedas é um conjunto de livros, um conjunto de material escrito, na qual eu tenho regras de convivência, mitos, elementos religiosos, na qual eu tenho descrições de toda a convivência humana. Essa sociedade védica vai dominar essa sociedade que você encontra Harappa e Mohenjo-Daro, e dando início a uma nova sociedade. Essa nova forma de sociedade, a gente vai ver o surgimento do que nós chamamos de castas. Nós não sabemos usar exatamente o surgimento dessas castas, na qual foi o objetivo principal dessas castas. Qual foi o objetivo principal dessas castas? O que tudo indica é que essas castas, quando surgem, elas não são exatamente fechadas. Há um circular entre as castas, o que não vai acontecer depois. Parece que, inicialmente, as castas vão se tornar impossíveis de serem vencidas. Se você é Brahmani, você vai continuar Brahmani. Você só pode se casar entre os Brahmanes. Se você é Sudra, você vai continuar Sudra.
Você só pode se casar entre os Sudras. Não há circulação entre casta. Isso vai criar um sistema extremamente hierarquizado dentro da sociedade indiana. Se solidifica na sociedade índia, de que existe uma ordem natural, ordem estabelecida, e esta ordem tem que ser seguida. Você tem uma vida completa, feliz e adequada. Se você é Brahmane, você mereceu ser Brahmane. Você está nessa situação porque é a ordem universal. Se você é Dalit, o excluído, sem casta, é porque você mereceu isso. Esta está obedecendo a ordem universal. Em cima, a gente tem os Brahmanes. Eles estão no topo da sociedade. São geralmente os estudiosos, são aqueles considerados superiores. Aí você tem Kshatriyas, Vaishyas e Sudras. Esse pessoal é o meio da sociedade, aonde a gente vai ter militar, aonde a gente vai ter artesão, a gente vai ter camponês, cada um no seu quadrado, ocupando o seu lugar, sem possibilidade de ascensão. Se você tentar ascender para fora da sua casta, você está desobedecendo a ordem universal. E você tem um grupo específico, e deles eu queria falar um pouco mais, que são os Dalits. Estes caras são aqueles que estão fora desse sistema. Eles são aqueles que são considerados os intocáveis, os excluídos. E eles vão lidar com aquilo que eles chamam de resíduos. São pessoas que lidam com os mortos, pessoas que vão lidar com a carne, com outros resíduos humanos. E seja lá o que for, os Dalit são considerados sem casta. Eles não podem nem ser olhados, pelo menos das outras castas. Isso vai criar uma sociedade que tem uma estrutura bastante fixa, porque essa estrutura passa a representar a ordem universal, proposta pelos deuses e pelas forças que controlam o universo. Aí a gente vai entrar agora no hinduísmo. Nesse momento, a gente vai consolidar uma série de elementos. Uma série de elementos religiosos. Esses elementos religiosos já estavam presentes na sociedade. Eles remontam lá os mitos e dos elementos que vêm de Mohenjo-Daro e Harappa, até elementos da civilização védica. Esses elementos na qual eu vejo a descrição na história dos deuses, de como a sociedade surge e o mundo desaparece. Tudo isso vai ser condensado num elemento que nós vamos chamar de hinduísmo. O hinduísmo ele tem uma forte tradição. Ele tem uma forte tradição oral. Essa tradição oral, ela remonta a muito tempo. E ela vai ser consolidada nessa religião chamada hinduísmo. O princípio fundamental do hinduísmo é que existe uma ordem universal. Lembra que eu falei das castas? Que as castas, elas representam uma ordem universal. Essa ordem universal é garantida por essa imagem de um sistema religioso chamado hinduísmo. Existe um princípio universal, um princípio de ordem. Esse princípio de ordem tem que ser aceito pelo ser humano. No momento em que você aceita esse princípio de ordem, você consegue viver a sua vida de forma plena.
É isso que vai lhe garantir felicidade. É você aceitar o seu lugar dentro da ordem universal. E agora a gente vai entrar no budismo. Essa religião ela vai ser extremamente importante na vida dos hindus, mas ela também vai sofrer reformas. Dois grandes pensadores vão surgir na Índia e vão marcar o hinduísmo, inclusive repensar elementos do hinduísmo para depois dar origem a religiões sendo aparado. Uma é a Ravira, que é da origem ao janaísmo, e o outro Siddhartha Gautama, que a gente conhece por Buda, aquele que é iluminado, aquele que atingiu a iluminação. Siddhartha Gautama pensa e vamos retomar sobre ele. Ele nasceu na nobreza indiana. Ele se assusta com o que ele chama de miséria humana. Então, ao longo da sua vida, ele começa a pensar formas de como acabar com essa história da miséria humana. Boa parte da sua teoria, da sua filosofia, pode ser condensada do que ele chama das 4 grandes verdades. A primeira é a vida humana, é um sofrimento. Por que é um sofrimento? Porque você não vai à experiência humana. Ela não vai trazer felicidade, exatamente porque ela é incompleta. A própria realidade, ela é a origem do sofrimento. No momento em que você percebe a sua incapacidade de ser completamente feliz, você começa a desejar a ser feliz e deseja obter outras coisas ao longo da sua existência que consigam cobrir esse vazio da infelicidade, que é o constante da vida humana. Então você passa a desejar no momento em que você deseja algo. No momento em que você deseja algo, você sofre. Quando você deseja, você sofre. Quando você atinge aquilo que você desejou, você percebe que a felicidade também não está lá. Começa a desejar outras coisas. Então, o que ele propõe é que a gente precisa parar com a ideia de desejar. A gente perceber a nossa incapacidade de obter a felicidade absoluta. E a única maneira de obter a cessação do desejo é seguir o que ele chama de nobre caminho. Nobre caminho Okitopo. Ou seja, criar uma prática de vida que leve à cessação do sofrimento. No momento que você consegue cessar o sofrimento, você atinge a iluminação. Como ele se dá da Gautama, você se torna Buda. Você pode se tornar o iluminado. Império Maurya. Império Maurya vai começar o seu desenvolvimento no governo de Chandragupta da Maurya. Esses caras vão começar uma expansão militar. E durante vários anos, com sucessores de Chandragupta, principalmente com Ashoka, e nós teremos um grande império, destacado aí, pela presença de um exército muito poderoso que vai consolidar o poder Maurya na região. No momento em que o Império Maurya entra em declínio, a gente vê o surgimento do Império Gupta. O Império Gupta passa por um processo semelhante, na qual ele vai ter um momento de auge e de expansão, só que o Império Gupta, no momento de expansão política, ele vem acompanhado por um grande florescimento cultural. Existe um florescimento durante o Império Gupta em várias áreas.
E quais são as áreas de florescimento do Império Gupta? Nós temos aqui a astronomia, a arquitetura, a filosofia e a religião. É um império que vai criar uma tradição cultural muito rica. Ele também vai entrar em declínio até que ele termina de existir exatamente por uma sucessão de reis fracos e pela interferência externa. A partir de 550 a.C., a gente já não tem mais esse império. A gente já não tem mais esse grande império a partir de 550 a.C. A gente tem um grande caldeirão cultural que tem muito a oferecer, aquilo que tange no conhecimento para nós como fonte de estudo. Então é isso, pessoal, esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau!